O volume que vira o jogo entre os aventureiros e os males novamente. O volume onde o Hermes faz a sua profecia para o nascimento do último herói. Você quer saber tudo sobre isso? Então assista esse vídeo até o final. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ative o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento e dá aquele tapa no dedão para apoiar o meu trabalho. Prólogo. Vilões. Em uma sala dentro do Knossos, Thanatos recebia um novo membro de sua família e em seguida é abordado por Valeta, que anuncia que Revis estava lá. Revis diz a ele que Ain informou que a família Locke, em breve, estaria vindo em um ataque e que era para a família Thanatos os atrair e matar eles lá dentro, sempre acrescentando que ela mesma que mataria a Arya. Thanatos diz que seria ruim se a família Locke achasse os espíritos, assim forçando Revis a pelo menos ajudar um pouquinho nessa empreitada, e depois que ela vai embora, Valeta se certifica, novamente, de lembrar que ela mesma lidaria de matar Finn pessoalmente. E depois eles vão visitar um homem chamado Barça, e em um túnel, um homem que empunhava um martelo e uma picareta batia até suas mãos sangrarem. Não se sabe há quanto tempo ele estava lá, mas pelo seu mau estado já fazia muito tempo. Ele trabalhava incansavelmente, cavando seu buraco, como um demônio possuído. Capítulo 1. O agora da cidade labirinto. Depois de voltar de Meren, a família Locke falava sobre o jogo de guerra entre as famílias Escha e Apolo, surpresos que uma família pequena conseguiu ganhar de Apolo, além, é claro, do anúncio de Belcranel, nível 3, após o jogo, surpreendendo a todos na família, e alguns até questionam se o garoto tem realmente alguma habilidade rara de crescimento, enquanto outros apenas não querem aceitar que ele cresceu tanto, porque eles odeiam ele. Tione pergunta para Finn sobre a segunda entrada da dungeon, e Finn diz que eles iriam começar a investigar na rua Dédalus. Lá era o local mais provável de se ter ela, afinal, se esconda um labirinto dentro de outro labirinto. E enquanto isso, a Locke se reunia com Hermes e Dionísio, e ficou a cargo de investigar a rua Dédalus oficialmente lá com eles, e depois ela começa a falar sobre Meren, e o Hermes se oferece para investigar Star, já que ele recebeu um pedido pessoal dela, seria mais fácil assim. Quando Hermes sai, Dionísio avisa Locke para não confiar em Hermes. Ele estava envolvido com Uranus e tinha seus próprios motivos. O Dionísio trouxe ele para a aliança apenas para descobrir o que o velho deus planejava, porque ele escondia algo muito grande. Além de que os motivos do Hermes, aquele sorriso dele, ele com certeza tinha algum plano em mente nesse momento. Depois de algum tempo, a Locke leva as mulheres de sua família para investigar e se encontra com Penha, a deusa da pobreza que vive na rua Dédalus, e infelizmente ela se recusa a ajudar na investigação de Locke, e a Locke então divide sua família em dois grupos, onde o grupo de Tione estava com Aestiona e Lefia, e ela diz que o negócio era seguir o caminho contrário das Ariadnes para poder chegar na base inimiga, já que as Ariadnes mostravam o caminho para sair da rua e elas queriam estar lá dentro. E apesar de fazer isso, deu meia-noite e elas não acharam nada, além de estarem perdidas também naquele labirinto de casas. E é quando a Phyllis, enviada por Dionísios, achou ela para ajudar, e a Phyllis é fria como sempre, mas para quebrar o gelo, a Tiana começa a falar sobre amor. Amor. E aqui nós descobrimos que a Aline, uma suporte e curandeira da família, gosta de Beth, e ela ainda fala que ele tem um lado gentil lá no fundo. E enquanto as mulheres estavam investigando a rua Dédalus, os homens investigavam os esgotos da cidade, onde o Beth sentiu o cheiro de violas e chega até uma porta de Orixalgo, a entrada do Knossos. Capítulo 2. Armadilha na dungeon. Thanatos visitou o Barça, que ficou irritado com isso, mas acabou concordando em ajudar contra a família Locke, já que com ela lá, ele não podia voltar a trabalhar no Knossos. Depois que Thanatos sai, ele volta ao trabalho, como sempre. No dia seguinte, toda a família Locke estava na porta, prontos para investigar. Ao sentir o cheiro, Beth diz que era melhor deixar os fracos para trás, eles não queriam ser atrasados. E o que acaba acontecendo é Locke, Riveri e mais alguns membros ficarem do lado de fora enquanto o resto entraria. E lá dentro eles se dividem em dois grupos, um com Finn, Beth, Lefia e Phyllis, e o outro com o resto dos executivos. A Phyllis veio com o grupo depois de tentar pedir que Lefia não fosse, mas como a Lefia estava fadada a entrar no labirinto, ela acabou indo para garantir a segurança de sua amiga. Andando por lá, eles perceberam que aqueles corredores eram velhos, mais de décadas de construção, além das paredes serem cobertas de adamantita, uma fortaleza inquebrável basicamente. Realmente,
muito esforço e dinheiro foram gastos aqui. O grupo que Finn comandava embocou em uma sala onde Valeta os esperava, e o Finn conta que a Valeta era a pessoa mais ativa na época dos males. Ela era literalmente a cara dos males na época que Horário caía sob o terror deles. Ela convoca uma armadilha com várias violas e Finn junto dos outros começam a fugir. Assim que Phoebus e Lefi acabam com os monstros, surgem novos monstros, aranhas d'água, que dificultam o caminho novamente. Logo, a Heavis aparece de uma porta próxima ao grupo, mas dessa vez ela estava muito mais forte do que antes. Ela causa um ferimento fatal e amaldiçoado no Finn, que faz com que ele não possa mais liderar suas tropas. A cabeça da família Locke havia sido cortada, a cadeia de comando se despedaçou. Raul assume o comando da equipe, mas ele não era Finn. Ele pega Finn ordenando que todos recuassem, o que resultou em uma divisão de equipe por causa das portas do Knossos. Beth e algumas pessoas seguiram por um caminho diferente, e Lefia, junto de Phoebus, também foram separadas de Finn. A Lefia e a Phoebus, agora sozinhas, decidem procurar a saída do labirinto para poder pedir a ajuda dos outros. E o grupo de Garth, do outro lado, acabou em uma sala com Barça, onde ele se apresenta e se descobre que foi ele quem contrabandeou violas com Jorgen Meren. Ele então ativa uma armadilha no meio da sala, fazendo toda a equipe cair em um buraco, com a Ice sendo a única que conseguiu escapar sozinha graças ao Garth. O grupo de Garth também se separou do grupo de Tiona no meio da queda, ou seja, agora a família estava toda dividida e sem sua cadeia de comando. Capítulo 3 – Celebração da Morte. Se passaram 7 horas desde que eles entraram no labirinto, e no lado de fora, a Locke e a Riveria, preocupadas, descobrem que as pedras nas paredes do Knossos são feitas de soldados de obsidiana, que era um monstro que diminuía a eficácia de qualquer magia lançada, ou seja, tentar invadir com magia não daria certo. Então eles tentam uma abordagem de rastreamento, onde a Riveria conjuraria magias e usaria o círculo mágico dela para rastrear as pessoas dentro do seu alcance. Barça, agora com seu trabalho feito, se reporta a Thanatos e chega Dix a essa mistura, onde o jovem aceita ajudar e pega uma lança amaldiçoada antes de partir. Lá embaixo, eles não conseguiam tratar o ferimento do Finn por ser uma ferida amaldiçoada, o que faz com que Raul começasse a entrar um pouco em pânico. Em outro lugar, o grupo de Tione e Tiona é separado pelas portas do Knossos, e Tiona fica presa com um monte de Poison Vermes, monstros extremamente venenosos, junto de seus amigos, e Tione é atacada por membros da Evilus que usavam maldições de enfraquecimento, assim anulando seus status. Em outra sessão, o grupo de Garth foi atacado por suicidas usando Kaenseki, e em outro lugar também, Dix atacou o grupo de Beth usando sua maldição, fazendo com que toda a família começasse a se matar. O Beth conseguiu escapar da maldição junto com Hakuta, mas o resto, infelizmente, não conseguiu. Enquanto isso, Barça observava da sala de controle e era ele quem abria e fechava as portas para separar o grupo e ativar as armadilhas remotamente. Tudo isso era ele. E ele fala que seu ancestral era o grande arquiteto Daedalus, que criou a Rua Daedalus e a Torre de Babel, mas também quem começou a criar o Knossos. A Lefia e a Phoebus agora andavam até que elas encontraram En, que não percebeu suas presenças. Então elas seguiram a figura mascarada até que elas chegam em uma porta para os esgotos que foi deixada aberta. A Lefia lá usa a magia de Riveria para congelar a porta e impedir ela de fechar. Então ela danifica o cristal de sua varinha e deixa lá para que Riveria pudesse detectar ele e achar a entrada aberta. Depois disso, ela volta para dentro do Knossos para ajudar seus companheiros. A Ice, que corria pelo labirinto, teve uma sensação. O seu sangue chamou ela. Ela entra na sala sendo guiada por ele, e era uma sala com 7 cápsulas quebradas. Ao encostar em uma delas, seu sangue ressoou, e ela percebe que ali tinham fetos de joias lá. Tinham agora não, né? Já tiveram. Então, ela observa que existiam 7 demi-espíritos à solta por aí. Logo chega Heavis na sala, e com isso se descobre que os orbes dos demi-espíritos estavam escondidos pelo Knossos, e ela diz que cortou a cabeça do comando da família, Finn, e em seguida joga a ponta da lança dele para dar credibilidade à história. A Ice, tomada por suas emoções, ataca ela e Heavis lida facilmente com ela, se mostrando estar bem mais forte do que a garota atualmente, acertando vários golpes em Ice, mesmo quando ela usava seu Airiel. No fim, acertando um golpe certeiro na garota, a Ice começa a sangrar e sentir uma forte dor. Capítulo 4 –
se tornando o vento da espada. O Barça, na sala de controle, começou a procurar por Lefia e Filvis, porque elas sempre iam por caminhos que desviavam das violas e das armadilhas, e quando encontravam alguma, apenas as matavam, o que era bem estranho, e ele queria de fato parar as duas elfas. As duas elfas chegam então em um grande corredor com várias violas e murais antigos. Todos eles representavam a destruição em suas ilustrações, e em um deles havia uma ilustração chamativa, um grande dragão cercado por 6 mulheres, talvez santas ou sacrifícios, já que nos tempos antigos era comum se sacrificar mulheres para acalmar os monstros. E então Thanatos chega até elas e diz que aquele era o grande dragão Nidhogg, aquele que aterrorizou o mundo antes da chegada de Leviatã, Behemoth e o Dragão Negro. Ele se apresenta, mas diz que não é Enyo, e que na verdade nunca viu Enyo, até se pergunta se é realmente um deus ou se realmente existe. Thanatos diz que apenas Ain e Revis já entraram em contato com o Enyo na verdade. Quando perguntado por Lefia, ele diz que nem todos os deuses da Evilus são maus. Alguns apenas queriam aliviar o tédio e outros se tornar deuses maus para criarem heróis. Ele, no caso, era o deus da morte. Ele apenas queria que mais pessoas morressem. E depois disso, chegam mais pessoas, família Thanatos, e as elfas fogem de lá rapidamente. E enquanto isso, o grupo de Raul continuava a fugir da valeta. Eles congelaram a ferida do Finn para estancar seu sangramento, mas ainda estavam totalmente sem esperanças. Até que Raul decidiu fazer um plano. Eles usariam Finn como isca para atrair a valeta, e quando ela chegou, eles fizeram um passe de monstros para ela e jogaram pó de pedra mágica nela. Assim, os monstros se focariam em atacar ela em vez do grupo. No meio disso, ela deixa uma das chaves do Knossos dela cair, que é destruída pelos monstros. O grupo do Raul rapidamente pega o Finn e recua de lá, deixando a valeta sendo devorada por monstros. Em outro lugar, a Tiona usava sua alga como ventilador para desviar do veneno dos vermes para que os outros matassem eles com suas magias. Já Tione, confrontada com muitas maldições anti-status, derrubou todos os membros da Evilus quando sua habilidade Berserker foi ativada. Em outro lugar, Garth protegia seu grupo das explosões suicidas e abriu um buraco na parede da Mantita para sua fuga. Já Beth deixa toda sua família inconsciente para evitar que eles se matassem à força bruta. Quando Dix usa sua maldição no lobisomem, o lobisomem furioso ataca ele até que ele fugisse de lá e desfizesse a maldição. Beth manda que Hakuta carregue todos os membros inconscientes, embora fosse quase impossível, e sai de lá. Iais, vendo que não teria chances de vitória, ativa sua magia ao máximo, queimando sua própria vida para produzir ventos fortes, não para lutar, mas sim para guiar sua família através do labirinto. A Revis, vendo que os orbes dos demi-espíritos poderiam acabar reagindo ao vento dela, tenta cortar Ais, mas logo chegam os executivos da família para impedir ela. Enquanto Ais e a Revis lutavam, todos os membros da família sentiram o vento dela e começaram a seguir ele, confiando que a garota estava guiando a todos eles para se reencontrarem. Mas antes que todos lutassem, um demi-espírito que reagiu ao vento também chegou na sala, quebrando todas as paredes, fazendo a Revis sair de lá. Capítulo 5. Guerra Total, Zangada e Dolorosa. Assim que as duas elfas foram embora, a Star chegou até Thanatos e disse que queria ver o quão poderoso era o demi-espírito dela, mandando ele soltar o monstro contra a família Locke. E é claro que o Thanatos não podia negar, porque a Star era uma grande patrocinadora para ele, embora Enyo fosse, com certeza, ficar muito bolada por causa disso. Lefia e Filvis então chegam na sala com os executivos e dizem que encontraram uma saída, e logo ficam apenas Garth, Tiona e Tione para lutar contra o demi-espírito enquanto os outros fugiam. O plano deles se concentrava diretamente em fazer a fera cair para poder atacar. A Tione usou sua magia para acorrentar as pernas do espírito e começa a atacar até que o espírito cai de joelhos. Com isso, eles começaram a atacar ferozmente, mas o espírito era forte e usa magia para dispersar eles facilmente. A Star, que via a força desse espírito, afirmava que ela poderia destruir a família Freya com isso, se ela pudesse. E o Barça, claro, ficou furioso com todos os danos causados ao Knossos. Com todos caídos, o demi-espírito tentou ir embora, mas Tione usa suas correntes no pescoço do monstro e prende ele. Garth se levanta para ajudar Tione e Tiona cortou todas as pernas do espírito com sua urga. Logo, quando a Tiona e a Tione se juntaram para continuar pressionando o pescoço do espírito,
o Garf pula com a urga e destrói a pedra mágica do monstro, acabando a batalha e carregando as irmãs feridas para fora do labirinto. Enquanto isso, o grupo que fugia estava tendo dificuldades em fugir por causa dos monstros. Eles estavam carregando muitos feridos e ainda tinha muitos monstros em cima deles. E é quando a Rivéria aparece e diz para todo mundo ir embora e ela cuidaria da retaguarda. Ela conseguiu entrar lá dentro e encontrar eles graças a Lefia ter deixado a porta aberta com a sua mana vazando lá da varinha. No fundo do Knossos, a Valeta estava irritada com a fuga e a armadilha de Finn. Então, ela viu membros remanescentes da família Locke que ainda não tinham se encontrado com o resto do grupo. E então, ela os ataca logo em seguida. Depois disso, o Finn acorda na clínica da família Jansect com Rivéria e informa que eles têm 7 membros desaparecidos e alguns mortos. Dos desaparecidos, quem estava desaparecido era a unidade da curandeira Aline. Enquanto isso, Locke e Garth lamentavam a morte dos seus membros e Locke decidiu que concentraria seus esforços em conseguir uma chave para o Knossos e poder lançar seu contra-ataque, exclamando aos céus que essa guerra está apenas começando. Com seus olhos arregalados, a fúria em sua mente, a ira dos céus havia sido liberada. Epílogo. O que é desejado é... A família estava no cemitério enterrando seus companheiros, que eles conseguiram recuperar do labirinto. Enquanto muitos choravam, Ais apenas lamentava por seus colegas, mas não conseguia derrubar lágrimas por eles. Todos ali lamentavam por seus companheiros, mas carregavam a dor de seus amigos e juravam retribuir isso aos demônios dentro do Knossos. Durante a noite, 3 dias depois do ataque ao Knossos, a Locke viu o bairro dos Prazeres queimando e percebe que a Freya invadiu o território da Star. Analisando a cena, imediatamente ela percebeu que isso foi tudo arquitetado pelo Hermes. No bairro dos Prazeres, a Freya ordenou que sua família lidasse com todos que encontrassem, sempre lembrando que a Star é invejosa, mas não burra, ela teria algum truque em sua manga. Enquanto isso, a Star estava desesperada por não ter como sair dessa situação, mas foi tudo culpa dela. A Star tentou arrebatar o menino que Freya amava, e a Freya respondeu isso com um inferno de raiva que rivalizou com a própria ira do céu. Em outro lugar, Asf e Hermes assistiam ao ataque e Asf pergunta quanto daquilo era o plano dele, perguntando se o objetivo dele era a queda da família Star. O Hermes fez muito bem o seu trabalho investigando a Star, como ele disse para Locke e Dionísio que faria, mas os ciúmes dela foi longe demais e ele julgou que ela poderia ser capaz de causar a ruína de Horário por causa dele. Então ele trabalhou em segredo e plantou as sementes certas, e agora elas floresceram magnificamente em uma sinfonia de chamas. Asf então pergunta se aquilo foi para a satisfação dele ou se era um teste. O Hermes apenas sorri e diz que os deuses e os humanos, até mesmo aquela garota, Haruhime no caso, todos estão à procura da mesma coisa. O mundo busca por um herói. O bairro dos Prazeres queimava, um espetáculo de fogo e sangue, e o menino sozinho, lutando sem parar no meio de tudo isso. O dragão negro de um olho só, a última das 3 grandes missões, e o semi-espírito, igualmente poderoso, e a dungeon, a mãe deles. A crise do mundo estava próxima. O Hermes diz que eles não têm peões o suficiente ainda, mas precisamos de um coringa para essa era. Uma luz branca brilhante que pode cortar a escuridão, um sino tocando que salvará os escolhidos. O último herói que pode carregar a Era da Promessa em seus ombros. E em uma profecia vaga, nebulosa e hipócrita, quase desesperada, o Hermes dá seu oráculo. Pelo bem do desejo mais profundo e primordial do mundo, ele irá. E enquanto isso, todos os olhares da cidade se voltavam para o enorme campo de batalha em sua frente, onde os primeiros gritos dos novos guerreiros ascendiam aos céus. E acabou o volume e vamos para algumas considerações. Aqui, quando Hermes tem a ideia de cuidar da Star ele mesmo, o plano dele nesse momento era fazer a provação do Bel para se tornar o herói de Haruhime e acumular feitos heróicos em sua fauna. Até o momento, o Hermes fez várias provações ao Bel e todas elas eram para definir se ele realmente era escolhido para isso. E conforme o tempo passou, não foi apenas para definir se ele era escolhido, e sim para ele acumular feitos heróicos. Aqui nesse momento, o Bel se tornou um herói para Haruhime.
E era isso que o Hermes queria. Ele quer que o Bel se torne um herói. E quanto mais feitos heróicos ele ter, maior será o herói que ele vai ser. Enquanto isso, o que o Uranus escondia, que o Dionísio falou, é, como todos nós sabemos, a existência dos Xenos que não podem vir a público. Esse volume também é onde nós vemos o lado do Hermes, que na obra principal mostra algumas ceninhas aqui e ali, porque ele é importante, mas aqui os diálogos dele são bem mais ricos e ele mostra muito mais de suas verdadeiras intenções. O Sword de Oratória é extremamente importante para a obra principal, não subestimem por ser um spin-off. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o vídeo tenha ficado bom, porque realmente eu errei muito na hora de gravar, minha garganta tá muito fodida, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve, tamo junto, é nóis, comenta aqui.